Olá, pessoal. Hoje a gente vai começar com a nossa primeira aula teórica de desenvolvimento da identidade visual propriamente dita. E aí, eu queria que vocês já tivessem, pelo menos, organizado toda a parte de problematização. Eu vi que muitos de vocês postaram lá no fórum quais são as ferramentas que vocês vão desenvolver. A gente teve uma orientação na última aula, apesar de alguns grupos terem integrantes presentes, mas que não trocaram ideias sobre o processo, as ferramentas que vão gerar, e alguns grupos ainda estavam começando a delinear esse entendimento do que seriam os clientes de vocês. Hoje, a gente já vai começar a falar sobre o desenvolvimento do símbolo, que seria o nosso ponto de partida para a construção dessa identidade visual. Só que para iniciar esse desenvolvimento de símbolo, é necessário que o grupo já tenha formatado a problemática de vocês, tenham entendido qual é o cliente ideal do teu cliente, né, da empresa que você vai gerar identidade visual, como é que seria o público usuário do produto dele. Seria importante vocês também já terem começado a identificar possibilidades de caminhos conceituais para as marcas com as quais vocês vão trabalhar, definindo quais são os principais parâmetros, como é que esse estabelecimento de identidade de marca deveria ser, qual seria a personalidade dessa marca, tá certo? Bom, quando a gente começa o desenvolvimento de uma identidade visual, é muito comum que a gente trabalhe com diversos conceitos que nasceram da problematização. A gente vai transformar em visual algo que faz parte de um processo de formação de identidade. Como a gente viu nas aulas anteriores, quando você desenvolve uma identidade visual, você torna palpável, visual, com forma, com textura, um conceito que foi desenvolvido levando em consideração diversos aspectos de uma empresa. Os elementos primários de uma identidade visual são o símbolo e o logotipo, que podem ser usados separados, mas em geral a gente trabalha com marcas que fazem uma associação do símbolo e do logotipo. Então, a gente tem, para o desenvolvimento dessa identidade visual, algumas ferramentas que a gente pode usar para construir esse símbolo. A gente já tinha visto anteriormente que esse símbolo ele é um sinal gráfico. E com o uso, ele passa a ser associado com uma determinada marca. E que ele é uma das partes da identidade visual que a gente pode registrar junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial como uma marca figurativa. Vocês vão ver que dentro do design gráfico é muito complicado a gente fazer esses registros, ao contrário do design de produto, que você consegue patentear aspectos funcionais e formais do produto, do artefato que você desenvolve. No design gráfico é meio complicado, porque você trabalha com coisas muito etéreas. Então, o símbolo, ele é um desses elementos que, por particularizar uma maneira de representar, ele pode ser registrado como propriedade da empresa e como propriedade autoral sua, que são duas instâncias em separados. A propriedade a posse, a propriedade industrial, ela é da empresa, mas você nunca vai abrir mão do seu direito autoral. Mesmo que aquela empresa mude a sua marca, o desenho, a autoria do desenho, do desenvolvimento da identidade visual continua sendo do design. Então, quando a gente vai elaborar um símbolo, a gente vai lidar com uma série de elementos. Então, a gente pode trabalhar com desenhos, pictogramas, letras e outros sinais gráficos. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que eles, de alguma forma, têm que ter características muito exclusivas que permitam que eu associe aquele desenho em específico com uma marca. A gente está vendo aí na tela dois símbolos e um pictograma mais genérico. É muito fácil para a gente que convive com essas marcas identificar a letra do O Boticário com esses grafismos, com a marca O Boticário, e esse panda com a WWF, mesmo a gente sabendo que panda é uma ideia genérica, mas este panda em específico a gente associa com a WWF. Já esse pictograma de homenzinho, que a gente vê em porta de banheiro, ele não tem características únicas que façam com que ele seja identificado apenas com um empreendimento, apenas com uma marca. Então, a gente, quando vai desenvolver um símbolo, a gente tem que ter em mente que a principal característica que o designer precisa buscar está ligada à sua capacidade de síntese.
Por quê? Esse símbolo ele tem que ser de rápida identificação, leitura imediata e associação com a empresa. Então, quando ele é muito complexo, ele é pouco memorável. Quando ele é muito simples, ele pode não ser de leitura imediata e pode não se conectar com a empresa. Então, a gente precisa ter essa conjunção de valores: rápida identificação, leitura imediata e associação com a empresa. Principalmente que a gente tem que fugir dos excessos de elementos, das associações confusas ou pejorativas. Então, a gente tem muitas maneiras de você criar um símbolo. E eu vou trazer para vocês uma classificação de símbolos a partir dessas características gráficas. Mas não necessariamente você precisa usar uma única forma de desenvolvimento desse símbolo. Bom, a primeira categoria de símbolos que a gente poderia usar é o que a gente chama de símbolos tipográficos. Esses símbolos tipográficos, eles vão derivar de letras iniciais do nome e, diferente dos logotipos, eles não vão ficar limitados ao nome completo. Um logotipo, ele precisa trazer o nome completo da empresa. Um símbolo derivado do logotipo, ele não precisa estar com o nome completo ali. Então, vocês precisam entender que esse logotipo, ele não é um símbolo. A gente está falando de símbolos aí que lidam com as iniciais. A gente tem a Louis Vuitton, Chanel, Honda, Boticário e esse último acho que da Dolce Gabbana. Não, isso não é da Dolce Gabbana, é da Gucci. São marcas que, a partir da letra inicial do nome daquela empresa, ou das iniciais, no caso de nomes compostos, foi desenvolvido um desenho específico que passa a representar aquela empresa. Então, a gente está trabalhando com monogramas, basicamente, a gente não está lidando com nome. Então, muito cuidado. Logotipos são diferentes de símbolo de origem tipográfica. O que vai acontecer aí? Eles vão trabalhar com tipografias que, de alguma maneira, tenham sido desenhadas especialmente para aquele símbolo ou posicionadas dessa maneira, seja por rebatimento, seja por inversão, seja por associação de outros elementos gráficos ali. Uma segunda classificação que a gente tem de símbolos seriam símbolos figurativos. Um símbolo figurativo é que eu identifico ele sem precisar ser ensinada sobre aquele tipo. Ele geralmente vai trazer algo concreto ou imaginável que tem uma vinculação direta com a marca. Normalmente, quando tem essa vinculação direta, é mais fácil do meu usuário passar a memorizar e, portanto, associar aquele desenho com uma marca. A gente tem como aqui exemplos desses símbolos que são figurativos. A gente tem a marca da Shell. Talvez para nós que não somos falantes de língua inglesa, não fique tão óbvio, mas Shell é concha. Então, a gente tem esse desenvolvimento do símbolo da Shell, ao longo dos anos ele vai se modificando, ficando mais sintético ou menos sintético, mas ele é uma abstração figurativa de uma ostra. A gente tem a Apple, mais figurativo que isso impossível. A gente tem a Lacoste. A Lacoste é um caso interessante porque a gente reconhece o crocodilo. Mas, para a gente entender como é que o crocodilo se associa com a marca, a gente vai precisar ser ensinado e já já a gente fala disso. A gente tem o Firefox, que é uma raposa de fogo, e a gente tem o Wendy's, que claramente a gente vê uma menina. Então, eu não preciso que ninguém me conte que aquele desenho cinza que vocês estão vendo aqui do lado é uma maçã. Eu já sei que ele é uma maçã. É o tipo de síntese que ninguém vai precisar me explicar. Eu não preciso de uma aula para entender que aquilo é uma maçã. Esses são símbolos figurativos. Uma outra classificação que a gente tem é a que a gente chama de ideograma. Então, ele representa uma ideia por meio de uma figura que é mais estilizada, de um objeto que possui uma propriedade de um determinado conceito que eu quero retratar. Ele vai estar ali no meio do caminho entre os símbolos que são figurativos, que foram esses que a gente acabou de ver, e os símbolos que são abstratos. Como exemplo desse uso de ideograma, a gente tem o Banco do Brasil, a Nike e a Pampers. Se vocês prestarem atenção, esse símbolo do Banco do Brasil, eles são dois Bs que se encaixam um no outro. Vocês conseguem perceber? Eu tenho uma letra B nessa direção e uma outra letra B rebatida e ela se encaixa. O símbolo da Nike
como a gente já viu em aulas anteriores, ele deriva de uma escultura que representava a deusa da vitória, e da Pampers tem essa ideia de carinho. Eu identifico que é um coração, esse coração estilizado, né, na verdade. Esse coração estilizado, ele vai fazer uma menção à ideia de carinho, a Pampers cuida, e aí eu tenho toda uma escolha do tipo de traço que foi trabalhado ali para me vincular a esse conceito do fofinho, do carinho, do macio. Uma outra classificação que a gente tem é a classificação abstrata. Ela não representa nada à primeira vista, porque o significado daquela representação ele precisa ser aprendido por todos os usuários e com o passar do tempo, esse símbolo ele toma o lugar daquela ideia para aquele conjunto de marcas em específico. A gente tem a marca da Skol, ela parte do conceito de que a cerveja Skol ela desceria redonda. Então, você tem essa ideia da seta, fazendo alusão ao círculo e a esse movimento. Só que, para essa ideia do desce redondo chegar para a gente, para vocês terem uma ideia, isso começou a ser trabalhado no início dos anos 2000. Eu acho que essa marca da escola, ela vai aparecer ali por volta de 99, 2001. E aí você tem uma campanha publicitária massiva te explicando o que é essa ideia do 10 redondo, e é uma coisa que foi usada até muito recentemente. A gente tinha um VT, onde a pessoa bebia uma cerveja e aí se materializava na garganta dela um cubo, e quando ela bebia Skol, era sempre o descendo redondo. Então, assim, essa seta só se vincula à ideia do desce redondo a partir do momento que ela é massivamente trabalhada. Se vocês derem uma busca pelo símbolo do Bradesco, vocês vão achar centenas de páginas explicando o que é cada um dos símbolos. Eu confesso para vocês que quando eu leio como é que esse símbolo do Bradesco foi criado, eu fico pensando assim, mó caô de design. Porque ele traz tanto significado, e seria tanta coisa para ser trabalhada, que me parece muito mais uma ideia maravilhosa para você vender para o cara que está te pagando para desenvolver o símbolo do que realmente o que você tem. Mas você tem coisas, por exemplo, as hastes são crescentes, que indicam que o banco tem o crescimento. Você tem duas elipses que se sobrepõem, mostrando o cuidado que o banco tem para com as pessoas. Essas duas elipses se cruzam no lugar, que é esse cruzamento do crescimento enquanto banco e do tratamento humano que você tem para o cliente. Então, assim, essa ideia da cidade da nuvem, por exemplo, que a Leide está colocando aqui nos comentários, ela vem porque você vai ver um monte de coisa, vai ser um desenho em nuvem, na verdade, né? Essa cidade com nuvem, vai ser um desenho em nuvem. A gente vai olhar e vai começar a associar com várias coisas. Enquanto alguém não te sentar e falar assim, olha, isso aqui é isso aquilo é aquilo, você não consegue ver. Então, ele é a prova mais clara de que esse significado ele precisa ser aprendido. A da Mastercard, a gente tem essas duas esferas, esses dois círculos que se encontram, que aí você pode interpretar que a Mastercard está unindo você com os seus desejos, porque, né, para muitas coisas, mas não existe, o seu cartão de crédito compra praticamente tudo, porque vocês lembram desse VT da Mastercard? O amor eu não compro, mas para todas as outras coisas existe Mastercard, ele está unindo você aos seus sonhos. Mas você pode associar com uma série de outras coisas, você precisa ser ensinado. E o próprio símbolo da Rede Globo. É um globo que tem um recorte, mas assim, como? Diogo, não são prédios. Eu posso procurar para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui, que aí eu já compartilho com vocês, vamos lá. Símbolo do Bradesco, explicação. Deixa eu ver se eu já acho uma que a imagem seja boa. E aí eu já mostro para vocês. Tem vídeos no YouTube explicando. Eu posso, de repente, colocar para vocês no... Ó, eu vou ler para vocês, porque o que eu encontrei de informação, ele não está carregando as imagens, que é uma coisa meio antiga, mas olha só. Você tem o traço a elipse maior, é uma alusão à projeção celestial sobre o Brasil, a esfera central da bandeira brasileira.
O traço de baixo sugere a faixa que corta a bandeira brasileira, onde se posiciona o lema Ordem e Progresso. A intersecção destes dois traços é uma referência e conexão ao atendimento e ao relacionamento do Bradesco com os nossos clientes. Juntos, esses traços rápidos, distintos e dinâmicos simbolizam a inovação e a tecnologia de ponta, características que diferenciam os serviços do Bradesco. Os dois traços na base, um maior que o outro, sugerem o tronco, representando um compromisso de apoio aos clientes, seja qual for o seu porte. Sugerem ainda uma paisagem urbana e um gráfico de barras ascendente, refletindo o permanente otimismo do Bradesco sobre o futuro da economia brasileira. Esse é o texto que vinha junto com a marca corporativa Bradesco. E aí, vocês conseguiram ver isso tudo? Então, eu sou obrigada a concordar com o Pablo quando ele coloca um migué comprido. Eu te confesso que tem mais cara de caô do que verdade. Parece que chegaram num símbolo graficamente muito equilibrado, e aí um belo publicitário escreveu todo esse discurso. Quem de vocês nunca arrumou uma justificativa de trabalho na véspera da entrega? Para mim é um caso desse. Só que esse conceito ele é muito vendido para todo mundo, entendeu? E aí eles começaram a usar isso em muitos e muitos e muitos espaços. Eles tinham, inclusive, foram eles que patrocinaram a primeira vinda do Cirque du Soleil para o Brasil. E aí tem uma imagem que eles fizeram em cima de uma movimentação de dois artistas do Cirque du Soleil no espetáculo Ovo. Então, você imagina, né? Você tem duas pessoas penduradas num tecido acrobático de circo, e aí a Léo Burnet, que é a empresa que desenvolveu essa marca do Bradesco, ela conseguiu, nesse movimento de braço dos artistas, inserir a marca do Bradesco. Então, assim, a Léo Burnet, ela é uma empresa muito grande, uma empresa de Nova York muito antiga, muito conhecida no mercado publicitário americano, que é a responsável pelo desenvolvimento dessa identidade visual. Quer dizer, eu estou vendendo para vocês o jeitinho que eu comprei aqui, lendo em alguns artigos. Eu não tenho certeza absoluta se essa marca foi desenvolvida pela Léo Burnet. Pela Léo Burnet, eu posso até dar uma investigada mais a fundo. Mas o que acontece? Se eu não leio esse texto para vocês, vocês iam chegar em todos esses significados, todas essas associações da marca do Bradesco? Então, é a prova de que, para um símbolo abstrato, o significado tem que ser aprendido. E é isso que interessa. Continuando esse processo de classificação dos símbolos, a gente vai ter uma série de símbolos que eles reúnem mais de uma estratégia de construção, que é o que a gente chama de símbolos mistos, numa classificação proposta aí. Esses símbolos mistos, eles vão trabalhar com ideias. Se a gente pega a marca do Carrefour, por exemplo, a gente tem uma associação abstrata, porque você tem a bandeira francesa, você tem todo mundo consegue visualizar o C dentro da marca? E tem uma galera que não, não tinha visualizado, mas enfim, tem um C dentro da marca, então ele poderia ser tipográfico, mas ele ao mesmo tempo também tem um significado que pode ser ensinado, que é essa ideia da bandeira francesa ou da conexão que o Carrefour estabelece entre dois elementos. A gente tem o símbolo da Unilever. O símbolo da Unilever, ele traz, eu não sei, fala lá. Dani, esse símbolo do Carrefour, ele pode ser classificado não como tipográfico, mas como um símbolo misto, porque ele entra nessa questão da Gestalt também, que o C ele não é só tipo a letra, mas ele forma um símbolo. Porque, tipo, eu vi o C depois de estudar o símbolo, só que eu sempre via uma seta para um lado e uma seta para o outro, com uma coisa meio âncora no meio. Eu associava esse símbolo, sabe? Tem mais a ver com a construção mista dele do que do fato dele usar a ideia de figura fundo. Ele usa a ideia de figura fundo para deixar o C menos visível de fato. Então, eu não consigo dizer ele é A ou B, ele é de fato um símbolo misto, porque ele tem, como você estava falando, eu consigo ver as setas que provavelmente me levam a conceitos, e eu consigo ver o C, que ele não é tão claro, porque geralmente ele é aplicado em lugares de fundo branco. Então, ele é misto por isso, ele reúne mais de uma estratégia de criação. Essa seria, é por isso que ele é misto. Voltando para o símbolo da Unilever, eu não sei se vocês sabem, a Unilever ela é a reunião de várias marcas. Foram comprando
Coqueiro, Dove, Que Bom, Arisco, não, Arisco não, Arisco. Então, assim, a Unilever, enquanto empresa, ela é uma associação de várias marcas. É igual a P&G hoje em dia, que é Pampers and Gamblers, eu acho. Ela é uma associação de várias outras pequenas marcas. A Unilever, a marca guarda-chuvão é a Unilever, que é o U, que a gente identifica claramente, mas dentro do U, esse U é construído por elementos figurativos que remetem às outras marcas do grupo. Então, também é misto. E aí, na Nestlé, a mesma coisa. Essa marca da Nestlé, que nem é a marca mais atual, mas Nest é ninho. E a ideia da Nestlé é a ideia do cuidado, porque ela começou com produtos que eram muito associados à criança, né? Então, você tinha iogurte, você tinha comida, você tinha uma série de coisinhas ali, então você tinha essa coisa do cuidado. Eu consigo claramente visualizar um ninho, concorda? Se ela fosse só o ninho, e o nome da empresa fosse só Nest, de ninho, seria figurativa. Mas a ideia do nome é o que um ninho pode significar, que é a coisa do cuidado da mãe para com a sua prole. Então, por isso que a gente considera que este símbolo da Nestlé é um símbolo misto, embora ele seja figurativo, essa figuração ela existe para remeter a um outro significado mais complexo. Bom, um outro símbolo misto que eu comecei a falar com vocês é o símbolo da Lacoste, que ela é uma junção de figurativo com abstrato, porque ela traz um crocodilo. E a gente vê esse crocodilo, pra gente que não é acostumado com um crocodilo, a gente vê esse jacaré e beleza, seria figurativo. Só que, na verdade, a marca Lacoste, ela foi criada por um tenista chamado René Lacoste, e o Lacoste, ele era conhecido pelos fãs como The Crocodile. Então, a marca tem um crocodilo porque o pessoal conhecia o Lacoste como crocodilo, mas a marca é Lacoste. Se você não é ligado ao mundo do tênis, ou se você, como eu, conheceu essa marca depois que ela já era uma marca do mundo da moda e não uma marca de artigos esportivos, você vê o crocodilo, mas você não sabe de onde é que vem. Por isso, é um figurativo abstrato. É uma imagem que eu posso reconhecer, mas ela precisa se juntar a um conceito que eu, Dani, vocês provavelmente, só apreendo a partir do momento que alguém me ensina, certo? A gente tem uma outra marca aqui, que é a marca da Reserva. Eu não sei se vocês sabem, a Reserva é uma marca que é inspirada na Praia da Reserva, que fica na Barra da Tijuca, no Rio. E aí dizem, não conheço a Praia da Reserva, que é um lugar onde é muito comum você ver pica-pau pairando pelo ar. E aí a marca da Reserva, ela é figurativa, porque eu claramente vejo um pica-pau, embora pessoas como eu, nascida dos anos 80, tenham outra ideia de pica-pau, é um pica-pau. Então, esse pássaro, ele só se conecta com o nome reserva se alguém me ensinar, não é reserva por conta da Praia da Reserva no Rio, e lá tem pica-paus. Conseguiram capturar a ideia do figurativo abstrato? Eu reconheço aquela imagem, eu consigo associá-la a algo que existe, portanto, figurativa, mas o conceito que aquele símbolo busca personificar, visualizar, construir, eu só consigo apreender se alguém me explicar essas conexões entre o figurativo e o conceito que ele representa. Beleza? Tá. E como é que a gente faz para construir um símbolo? Bom, para início de conversa, existem inúmeras metodologias e inúmeros princípios com os quais a gente pode trabalhar para construir um símbolo. Muitos de vocês já assistiram a nossa videoaula, a nossa pílula sobre a construção de nomes. E vocês devem ter visto ali nos nomes que é muito comum que para que a gente nomeie uma empresa, a gente construa uma série de associações, uma série de conceitos que me permita reuni-los num único nome. Quando você vai trabalhar com símbolo, também não é muito diferente disso. É preciso um exercício de conceituação. É preciso que antes que você comece a rabiscar, você saiba para onde você vai rabiscar. Então, eu recomendo que o primeiro passo nesse processo de construção do símbolo seja, de fato, fechar a problematização de vocês, definir o melhor conceito para representar aquela ideia e, principalmente, não ficar num único conceito. Elenquem ali 3 caminhos possíveis, conceitualmente falando, para a marca de vocês. O que dá para ser representado ali?
quais ideias dessa marca quer trabalhar. A gente tem, por exemplo, uma sanduicheria vegana. Essa sanduicheria vegana, ela pode ser uma sanduicheria que decidiu, e aí, como a gente está trabalhando com clientes fictícios, aproveitem que vai ser a única oportunidade que vocês vão ter na vida, onde a sua ideia do que tem que ser a empresa da pessoa vai prevalecer. Vocês podem decidir que a We Hate Bacon, ela vai ser um empreendimento ativista, que ela quer se posicionar no mercado para fazer o ativismo do veganismo, ela quer apresentar o veganismo para o mundo. É um caminho. Um outro caminho seria que esse veganismo ele fosse repassado para o público, mas de forma um pouco mais sutil, menos radical. Então, seria um veganismo divertido. É um outro caminho. Quem é que vai definir esses caminhos? O grupo. E olha a beleza desse negócio. Como você vai definir, você vai poder ir por onde você acredita. Qualquer um de vocês que já tenha trabalhado com desenvolvimento de identidade visual para qualquer cliente, sabem que na maioria das vezes o cliente tem as ideias e nunca é a ideia que a gente mais gosta. Então, esse é o momento que vocês podem trabalhar com algo que vocês acreditem dentro das limitações que aquela marca traz. Com qual público você vai trabalhar, esse tipo de coisa. Então, eu acho que ficaria interessante, antes de começar a trabalhar no símbolo, fechar a problematização. Vocês têm até sexta-feira para o envio das atividades, aonde vocês aplicam 2 ferramentas, cada indivíduo do grupo. A gente tem um fórum de dúvidas sobre essas ferramentas que vocês podem colocar os caminhos que vocês estão indo para a gente conversar. Eu só não consigo corrigir trabalhos 2 vezes, eu só vou corrigir uma vez. Mas trocar ideia, eu consigo responder perguntas pontuais. Dani, isso aqui é desse jeito? Eu consigo responder, porque é rápido. Agora, ler um trabalho inteiro, fazer avaliação, te dá para você consertar e me mandar? Não vai rolar, infelizmente, para vocês. Pois bem, fizeram a problematização, definam os caminhos conceituais, vamos ver algumas estratégias para a gente gerar símbolo? E aí eu vou fazer isso com vocês a partir de estudos de caso, que com exemplificação costuma ser mais fácil de vocês irem associando esses processos. Mas uma coisa a gente precisa ter em mente, independente de tudo com o qual a gente vai trabalhar, vocês precisam, primeira coisa, capacidade de síntese, criatividade. Lembrando que a melhor definição de criatividade é que você vai arrumar um jeito novo de juntar pontinhos antigos. Então, você tem que acumular pontinhos sobre aquele assunto, você tem que entender qual é o contexto do nicho de mercado, você tem que entender o contexto da marca, o contexto dos clientes, e vai acumulando essas informações. É bom você ter pensamento livre, então trabalhar com associações, com conceito, com as abstrações, representações concretas, muito brainstorm, de repente construções de painéis imagéticos auxiliares para você abrir um pouco o leque de possibilidades. Você precisa entender quais são os meios com os quais você vai produzir. Eu sou muito bom de ilustração digital, então eu vou trabalhar com ilustração digital. Não, eu me dou melhor com papel, então eu vou desenhar à mão e vou deixar para finalizar só na hora que eu bater o martelo e fizer os ajustes principais. E, obviamente, ampliar o repertório visual de vocês. Alguns processos de inspiração que a gente vai ver, às vezes eles são muito surpreendentes, e eu só trouxe aqui marcas, a maioria das marcas que eu trouxe são marcas que, particularmente, eu considero geniais. A Bienal Brasileira de Design Gráfico, ela tem um desenvolvimento de símbolo que eu acho, assim, genial. Estão vendo bem esse símbolo? Quem conhece, por favor, não conte, porque tem algumas pessoas que já viram esse slide e ele não fica menos genial. Quando vocês veem esse símbolo, vocês conseguem visualizar de onde que ele vem? Então, esse símbolo é uma construção a partir do mapa do Brasil. Se você posicionar um objeto circular, no meio dele, você vê refletido o mapa do Brasil. Eu acho genial, mas acho genial mesmo. Esse trabalho é do Johnny. Ele estava trabalhando na PS2 em São Paulo na época. E, ao mesmo tempo que quando você olha, ele parece uma coisa extremamente abstrata, ele parte de um conceito muito forte, que é justamente a construção de uma Bienal que vai reunir trabalhos representativos do design gráfico brasileiro. Então, ele tem trabalhos, a Bienal de Design Gráfico,
reúne trabalhos, ela é aberta para designers de qualquer canto do Brasil. A gente teve alguns problemas, assim, em questão de representatividade, sobretudo representatividade regional, de Norte e Nordeste, e também representatividade racial, porque a maioria dos designers são, sim, brancos, os designers premiados, Bienal de Design Gráfico, né? São, sim, brancos, mas a gente tem, nesse processo de construção da Bienal de Design Gráfico brasileiro, uma evolução e a ideia deste símbolo desenvolvido na 10ª Bienal, ele é justamente para falar dessa construção de um espaço, de um evento que reunisse premiações de premiações não, trabalhos de todo o Brasil. Então, ele parte de um conceito. E aí você tem toda uma técnica que te permite, a partir do mapa, você construir. É a mesma que é usada naquele programinha que, no aplicativo, eu não sei se hoje em dia tem para Android, ele tinha muito de iPhone, que você tira uma imagem e ele transforma ela num globinho. É o mesmo princípio matemático. E aí isso foi feito pelo Johnny no mapa do Brasil. Uma outra técnica, tem alguém de microfone aberto, fechou? Fechou. Uma outra técnica que pode ser usada para essa construção é uma técnica que já lida com a referência gráfica que a gente tem do próprio espaço onde está gerado aquele ambiente. Isso daqui é a marca do BH Shopping. O BH Shopping, ele foi construído nesse terreno. Vocês estão conseguindo visualizar? Você tem um viaduto, né? E o empreendimento, ele é construído numa das alças desse viaduto. E aí, a construção do símbolo, ela foi feita a partir dessa referência visual da localidade onde o shopping estava. Então, você tem o símbolo ele foi criado a partir dessas voltinhas do viaduto. É uma referência do espaço. A gente está falando aí de um símbolo que ele é abstrato, porque até que eu mostre para vocês essa relação espacial, geográfica, de onde o BH Shopping está, você não consegue necessariamente perceber que o símbolo dele parte dessas alças do viaduto, mas a gente tem aí uma das fontes de inspiração, essa inspiração geográfica. Se eu não me engano, do Banco Central também, né? Foi construído a partir em do cima do desenho prédio. dos prédios. Isso, também arquitetônico. A gente tem outras marcas. Tem de um museu de história natural de Londres, que também ele é feito a partir das janelas do museu. Se não me engano, eu tenho ele aqui, quando eu mostro. Eu não sei se tem nesse slide para vocês, mas tem do Banco Central. A gente tem muitas referências. O Museu de Arte de Niterói, né, Laura? O Museu de Arte de Niterói. Ele é uma obra do Oscar Niemeyer e a marca dele também é em cima do desenho do Museu de Arte de Niterói. Então, assim, é um recurso muito usado. O Guggenheim, que é um museu também, ele também se apropria da arquitetura do prédio do Guggenheim, que são uns arcos, assim, então acaba sendo muito usado. A gente tem aqui, todos devem conhecer essa marca da Copa do Mundo de 2014. Ela não é uma marca boa, brasileiros, vamos admitir. Eu, pelo menos, acredito que... Vocês conseguem me dizer quais problemas esse símbolo teria, graficamente falando? Vamos lá. A gente tem efeitos de cor nela, que dariam essa ideia de profundidade, que eles vão ser de difícil reprodução. Então, se eu for reduzir esse símbolo muito, eu perco esses efeitos de cor. Se eu for ampliar demais, esses efeitos de cor, eles podem se desprender. A gente tem... Fala, Jefferson, eu não entendi o que você falou. O degradê, que eu achei que ficou muito feia. Então, é justamente desse degradê que eu tô falando, é esse efeito de cor. É porque, né, esse degradê aí não deu muito certo, porque ele vai ser de difícil aplicação. Ele tem muitos elementos gráficos, são muita volta, muita curva, então eu não conseguiria... Por exemplo, se eu falar para vocês, desenhe para mim o símbolo da Nike, você faz assim no ar. Desenha aí o símbolo da Copa do Mundo de 2014, você não consegue. Justamente porque ele tem muitos elementos. Então, ainda não é uma marca muito sintética. E ela é inspirada na taça Jules Rimet, que foi a primeira taça que veio para o Brasil no tricampeonato, que foi roubada, derretida o escambau, bem-vindos à história brasileira. Só que aí, brasileiro perde tudo menos um meme, né? Diz que ela é uma premonição do 7-1 da Alemanha,
Você começa lá todo felizão e de repente você só quer morrer. Brasileira perde tudo, mas não perde o meme, né? E algumas pessoas fazem uma associação direta com a imagem do Chico Xavier psicografando alguma coisa. Então, ela é uma marca que ela nem funciona, ela não é memorável, justamente por essa complexidade na construção dela, e ela foi uma marca com as quais a gente conseguiu construir muitas associações pejorativas. Então, este símbolo fez tudo que um símbolo não deve fazer. Então, anotem isso aí, é para não repetir. Aí a gente tem algumas outras marcas que trabalham com ideias que são um pouquinho mais óbvias. A gente tem a marca esportiva Centauro, que tem o seu símbolo derivado justamente da pista de corrida, e aí essa pista de corrida forma um C, que também é inicial, que aí a gente chega num caso parecido com o do Carrefour. A gente tem o símbolo da marca Centauro aí, que pode tanto ser um monograma, uma inicial, como também a gente pode entender como quase que figurativa. Então, ela está ali no meio do caminho entre a figuração e a tipografia. Retomando o que a gente estava falando sobre a Centauro. A gente tem na marca da Centauro uma construção que é relativamente simples. Ela trabalha com a ideia de que a gente tem o C, que é inicial, com a associação da marca de corrida, e a Leite está comentando aqui que é uma das poucas lojas que a marca fica no chão. Então, você acaba lembrando dessa marca por muito tempo. Justamente porque a ideia da pista de corrida é o que gerou tudo. E aí é importante para a gente ver como a gente está falando de um sistema de identidade visual. A construção da loja da Centauro, ela tem estações dos esportes e ela quer que você faça o percurso da pista de corrida também. Então, a gente tem esse processo de construção aí. Aí a gente tem uma outra marca que eu acho sensacional, que é o símbolo das Olimpíadas do Rio de Janeiro. O símbolo das Olimpíadas do Rio de Janeiro, ele foi feito pela Tátil, que é um dos maiores estúdios de design do Brasil, que tem trabalhos excepcionais. E aí, ele tinha como missão reunir uma série de critérios. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas eu vou ampliar aqui para a gente ver o que a marca tinha que ser. Ela tinha que ser inovadora, refletir a cultura local, evitar estereótipos, estar alinhada com os valores olímpicos, inspirar e emocionar os diversos públicos, ser dinâmica, ser alegre, refletir o jeito apaixonante de celebrar do brasileiro, refletir o jeito carioca de receber e viver, ter entendimento universal, gerar alto valor agregado e manter-se atual até 2016. Só faltou pedir para ser barata também, né? Porque era só o que estava faltando, é praticamente uma marca. Mas eu acho que a Tati foi muito feliz nessa construção. E aí, todo o processo de construção da identidade visual das Olimpíadas do Rio de Janeiro, você consegue ver no site da própria Tati e numa série de outros trabalhos. Então, eles te mostram os RAFs, eles falam do briefing, eles falam de todas as construções que eles fizeram. E eles se orgulham de dizer que essa foi uma das primeiras marcas que eles geraram, que é uma marca que ela foi pensada para ser tridimensional. Então, ela tem toda uma conceituação. Recomendo muito que vocês leiam, porque é um trabalho muito bem feito. Ao contrário do trabalho do Bradesco, que a gente estava fazendo piada aqui, que a gente não consegue visualizar aquilo que eles estão propondo na marca dos Jogos Olímpicos de 2016, tudo que está escrito aí, pelo menos eu consigo ver com uma certa facilidade. E aí, não só eles fizeram, como eles provaram. Como eles argumentam que eles partiram da paisagem carioca e também da ideia de união dos diversos povos. E aí eles têm uma série de imagens fotográficas levando a esses lugares que eles dizem retratar na marca. E aí, essa construção das imagens fotográficas mostra que, de fato, essa forma foi trabalhada. Mas, como vocês podem ver há 2 slides atrás, a quantidade de esboços que foram feitos é muito grande. Então, uma marca boa, ela não vai sair de um único esboço. E ela dificilmente vai ser de uma ideia muito óbvia. Porque, de fato, eles conseguiram reunir na marca uma série de conceitos que eles foram demandados pelo Comitê Olímpico que demandou, né, a criação da identidade visual. A gente tem algumas outras marcas que elas trabalham com ideias mais simples. A marca da Puma, por exemplo, é uma marca bastante figurativa, bastante literal, mas que ela lida com a ideia do poder de síntese. Ela, a partir das imagens de um puma, eles foram construindo uma síntese gráfica que também pudesse ser associada de forma positiva.
vocês podem reparar que o rabo está mais alto. Esse rabo do puma mais alto, ele faz com que você tenha um equilíbrio maior entre a parte da frente do puma, que ela é mais pesada, e a ideia de movimento. A gente está falando de uma marca esportiva, então esse puma ele não está estático, esse puma está num salto. Então você tem uma série de outras questões que foram levantadas por uma marca esportiva que estão presentes nessa síntese. E aí a gente tem a associação do símbolo com o logotipo. Então, mesmo a gente estando falando de uma coisa que, em tese, é melhor que seja estática, né, de uma marca, a ideia de movimento, ela permanece mesmo quando você tem uma barra tão pesada como a palavra Puma, que forma o logotipo. Então, a ideia de movimento do símbolo prevalece. Quer dizer que ele foi muito bem construído na concepção total dele. Outra coisa, vocês vão apresentar na disciplina símbolo, logotipo e a associação do símbolo e do logotipo. Por quê? Vocês vão ver que vão ter certos momentos que você tem um símbolo maravilhoso, que não funciona com o seu logotipo. Então, esse estudo de colocar os dois juntos pode levar a algumas modificações formais na construção desses elementos. Por isso que a gente não deve criar eles completamente desvinculados. Aqui a gente tem uma outra marca, que é uma marca bem menor, que é da Debu, que ela é uma marca de roupa, se não me engano. Então, a gente tem uma síntese gráfica, que ela pega os elementos principais da ideia do beija-flor. Essa ideia do beija-flor foi demandada pelo cliente. O cliente já chegou, ó, eu quero um desenvolvimento de um símbolo, e esse símbolo tem que retratar o beija-flor, por isso, por aqui. E aí, para você fazer essa síntese gráfica do beija-flor, é que você vai usar alguns recursos de construção visual. E aqui a gente tem a marca da Debu. Ela lembra uma flor também, né, que o beija-flor, mas formalmente a gente tem essa construção aí do passarinho, e vocês podem ver que já houve ajustes. Aqui eu tenho um passarinho que está mais em pé, repara o rabo, aí quando eu tenho que associar ele com o logotipo, para dar uma equilibrada, esse rabo ele já ganha uma outra forma, já ganha uma outra posição. Então, é importante. E vejam como é diferente. Ela em preto e branco e ela colorida. Aqui no preto e branco é uma coisa mais dura, mais pesada. A partir do momento que eu associo cores diferentes, além de remeter a delicadeza de uma flor, eu ainda tenho mais delicadeza num traço, que só numa cor, né, monocromático, ele já era um traço um pouco mais pesado. Então, reparem que o desenvolvimento de um símbolo, ele sai do conceito, de possibilidade de abordagem desse conceito, mas que ele precisa ser revisto dentro de um contexto mais geral, de quais são as características com as quais a gente quer trabalhar. Uma coisa que eu recomendo a todos os grupos é vocês construírem uma matriz de avaliação quando vocês começarem esse desenvolvimento. O que é essa matriz de avaliação? Lembra que vocês vão definir, a partir da problematização, alguns direcionamentos? Então, vocês vão determinar quais são as coisas que são importantes para aquela marca, a partir da concepção de vocês, e que peso cada um desses itens tem. Por exemplo, a Debu. Eu podia dizer que eu queria que a Debu tivesse leveza, que ela fosse uma marca forte e que ela fosse feminina. E aí, para leveza, força e feminilidade, eu coloco pesos. Ela tem que, de 1 a 3, ela tem que ser 3 feminina, 1 forte e 2 leve. E aí eu tenho 5 alternativas que eu gerei. E aí eu vou dizendo, bom, essa alternativa aqui, de 1 a 5, ela é muito pesada. Então, a força dela é 3. E eu vou atribuindo pesos a cada um dos quesitos para cada uma das alternativas que eu for gerando. Então, eu tenho 3 quesitos que são importantes para a minha marca, cada um com seu peso. Aí eu tenho 5 gerações de alternativa para eu escolher. Se eu atribuir uma nota para cada um desses quesitos, alternativa por alternativa, eu vou ter um somatório que vai me indicar, de maneira um pouco mais racional, qual é a marca que melhor atende aos requisitos que eu gerei para aquela marca. Então, eu recomendo sempre vocês fazerem essa matriz de avaliação. Facilita muito no processo de escolha de qual partido adotar. Bom, o que um bom símbolo é? Lembra? Fácil compreensão, boa memorização, conter poucos elementos e ser original. Você só consegue isso se você testar bastante. Então, você não pode parar na primeira solução. Mesmo que você tenha achado o conceito ideal. Não, vai ser um figurativo em forma de borboleta.
Não existe só um tipo de borboleta, não existe só um jeito de sintetizar graficamente uma borboleta. Então, galera, tem que se jogar. Então, a gente já viu aqui algumas estratégias. Você pode se inspirar em produtos relacionados à marca, por forma, por função, por significado. Você pode ter como inspiração referências físicas do lugar em que aquela instituição funciona. Então, a Lumia, por exemplo, a gente sabe que ela é em Recife, ela é em Olinda. Então, eu posso, de repente, mergulhar em fotos de Olinda, do carnaval em Olinda, para que aquela referência física do lugar possa estar presente na minha marca. É uma possibilidade aí. Eu tenho também a possibilidade de buscar referências imagéticas relacionadas ao conceito da marca. Então, aqueles painéis imagéticos que foram gerados durante a problematização, eles podem ali ter elementos a partir dos quais eu vou fazer um desenvolvimento de síntese gráfica para a construção de um símbolo. E também eu posso usar diferentes níveis de abstração. Então, à medida que você vai experimentando, você vai gerando mais soluções e mais formas de representar graficamente aquele conceito que você decidiu ser o melhor. Aqui eu tenho alguns exemplos de síntese gráfica. A gente tem, por exemplo, uma marca de chá que ela trabalha com a folha de hortelã e com a ideia da plantação representada por uma pá de jardinagem. E aí, a partir da síntese gráfica da junção dessas folhas com a pá, você chegou no símbolo da marca. A gente tem um outro símbolo da casa de chá, que é o bule, onde o chá é feito, servido, e uma abstração do desenho de uma folha, das ramificações da textura de uma folha, para construir uma casa de chá. E assim vai indo. A gente tem aqui mais ao centro a marca The Frog, que eles fazem como se você tivesse feito uma foto de baixo para cima de um sapo. A gente tem uma série de possibilidades. E aqui a gente tem um outro exemplo da ideia de leão, como é que essa síntese gráfica ela pode ir em diversas direções. Só nessa página a gente tem 3, 6, 9, 12, 13 formas diferentes de você representar um leão. Vocês conseguem reconhecer leões em todas elas, mas cada uma vai estar mais próxima de uma construção conceitual e vai funcionar mais ou menos para um tipo de identidade. E mesmo dentro dessas concepções, você tem ajustes que você pode fazer futuramente. Aqui a gente tem um outro exemplo de sínteses gráficas diferentes, de níveis de abstrações diferentes para a ideia de chama. Então, a gente tem desde desenhos que são mais figurativos, feitos só em preto e branco, que usam a ideia do laranja e do vermelho para essa associação do calor da chama, e até ideias que fazem uma junção, por exemplo, da folha da maconha com a chama, e aí a gente tem uma marca que tem elementos da chama e elementos da folha da maconha, que vão levar a gente para um lugar completamente diferente do que simplesmente de uma chama. Então, essas associações, elas precisam ser construídas de maneira que, quando alguém olhar para a sua identidade visual e você me apresentar o conceito dela, ela me soe muito mais como a identidade visual das Olimpíadas do Rio do que o que soa do símbolo do Bradesco. Quanto mais nítida for essa construção na vida profissional de vocês, mais fácil vai ser vocês venderem a ideia para o cliente. Se o cliente tiver muita dificuldade para embarcar na viagem de vocês, é porque graficamente essa viagem não foi bem feita. Então, vocês têm sempre que lembrar que vocês vão estar trabalhando com cliente. Esse cliente tem um repertório, ele tem uma série de gostos ali que vão influenciar na decisão dele, e provavelmente influenciarão na construção da marca para a qual você foi contratado para desenvolver a identidade visual, mas uma síntese gráfica bem feita, que não precisa de muitas explicações, ela costuma ser muito funcional para o teu cliente, certo? Aqui a gente tem um exemplo que é partindo de uma imagem fotográfica, que é a ideia de uma criança pedalando por aí, que é uma das aves da Quaker, de um café para Quaker, e aí a gente tem uma síntese gráfica. Repara como. Não, eu queria um menino andando de braços abertos. Aí repara que eles montaram a foto, colocaram uma criança com um chapéu que eles queriam numa bicicleta que ela está parada. Eles montaram para fazer a foto. Aí, a partir dali, fizeram algumas experimentações dessa possibilidade de ilustração com mais sombra, com menos sombra, com mais linha, com menos linha, com mais textura, com menos textura, e chegaram numa síntese gráfica que é bem mais sintética do que os estudos anteriores. Então, é um processo.
E uma coisa que eu posso garantir para vocês, quando você chega para um cliente e apresenta para ele o processo, ele entende por que você cobra tão caro. As pessoas têm mania de achar que design é pastel ou caldo de cana. Caldo de cana que você espreme e sai, pastel que você abre a gaveta e fria, tá aí florido. E design não é isso. Quando você consegue que o teu cliente entenda o que é que você faz, aí ele entende por que você cobra tão caro. E aí ele passa a te pagar de bom grado. A gente passa muito por isso nos desenvolvimentos de trabalho do grupo de pesquisa. No LED, a gente desenvolve bastante artefatos. E muitos desses artefatos, eles são para dar vazão a projetos de extensão ou demandas locais. E aí as pessoas não entendem, elas acham que design é só para deixar bonito, quando, na verdade, ele é toda uma construção para uma solução de problema. Deixar bonito é uma das coisas que a gente faz, justamente porque essa ideia de que está bonito é porque comunica o conceito que a gente quer com a melhor síntese possível. Então, vamos fazer o sim? Vamos fazer o sim. Então, vamos estabelecer 5 regrinhas? Primeiro, não pare na primeira solução. Experimenta, experimenta, experimenta. Cansou? Experimenta de novo. Geralmente, essa disciplina ela é proposta em grupo justamente porque quando você cansa, você passa para o coleguinha experimentar mais um pouquinho. Muitos de vocês estão sozinhos. Como eu disse, eu não recomendava, mas é a situação que a gente tem. Também não dá para forçar uma amizade online, um web namoro, que não vai acontecer, mas é preciso que vocês experimentem. Então, imagino que a maioria que está trabalhando sozinho também esteja trabalhando em outras disciplinas. Estabelece um dia para você trabalhar com PG1, e aí dá um prazo aí de um final de semana, 1 ou 2 dias, para você pegar de novo esse material, descansado, com o olho fresco, para poder experimentar mais um pouco. Segunda questão. Tenham em mente que vocês devem criar um símbolo de fácil compreensão. Está todo mundo trabalhando com negócios que não são tradicionais, que são negócios bastante atípicos, e eles são bastante atípicos de propósito. Porque essa disciplina é um momento de exercício, aonde vocês vão em lugares que vocês não têm referência visual. Se você vai desenvolver uma identidade visual para um escritório de advocacia, vocês concordam comigo que na hora que você jogar no Google, no Pinterest, vai surgir um monte de marcas para você ter ideia? Se são coisas que você tem muita referência, você vai estar com o olho com um filtro mais ligado. Agora, você não vai digitar sushi de inseto no Google e vai achar uma identidade visual pronta. Então, você vai ter que rebolar para chegar nessa síntese gráfica. E esse é o momento do exercício. Uma terceira coisa é para você buscar um novo olhar, mas sem se desconectar completamente da referência. Se você está trabalhando com um conceito, veja como é que esse conceito já foi representado em outros momentos, na cultura onde você está inserido, e tenha aquilo ali guardado, mas busque trazer uma roupagem nova. Uma outra questão é trabalhar com poucos elementos. Quanto mais simples for a marca, mais pregnante ela é. Lembra a pregnância da forma? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas a ideia da pregnância da forma é que ela registre na mente do observador com uma certa facilidade, ela passa a ser memorável. E, por fim, você tem que juntar conceitos com ponto de vista original. E você só tem como fazer isso a partir do momento que você estuda a forma com a qual você vai trabalhar. E aí, para isso, eu trouxe para vocês um material que a gente trabalha na grade nova, numa disciplina chamada Introdução à Metodologia Visual. Ali é uma disciplina onde a gente busca conversar sobre esse processo de uma construção gráfica e o que influencia essa associação entre uma imagem visual, porque a gente trabalha com imagens visuais e imagens imaginárias também, mas como é que essa construção visual ela pode se dá de maneira mais efetiva na mente do meu espectador, do meu observador. Além do material que a gente vai ver agora, tem uma aba lá no Moodle escrito Fundamentos da Composição, que vocês podem dar uma investigada. Lá tem mais coisas que eu trouxe especificamente dentro dessa disciplina, beleza? Bom, existe uma convenção muito usada chamada proporção áurea, que é a partir da sequência Fibonacci. Além de chamar de proporção áurea, vocês podem ter ouvido falar de Golden Beads, ou Golden Ratio, que é uma ideia onde existem relações de proporção entre todos os elementos da marca.
Se não me engano, em história do design, a Adriana Capretti, ela costumava muito falar de proporção áurea. Na turma de vocês tiveram oportunidade de ouvir falar dessa proporção áurea ou não? Sim, tô vendo uns sims enfáticos. Então, o que é essa proporção áurea? O Fibonacci, ele descobriu que existe uma sequência de proporção que ela vai ser encontrada em muitos elementos da natureza. E aí, algumas marcas, algumas não, muitas marcas hoje em dia, elas ajustam a proporção dos seus elementos a partir disso. A gente vai ter, depois da defesa da marca, que ela aceita, vocês vão ter um tempo para fazer esses ajustes. Agora, se você é uma pessoa já dos doidinhos, que quer acelerar o processo, vocês já podem começar a pensar no símbolo que você vai gerar, já pensando que ele vai ter essa proporção. A gente tem aqui 2 exemplos de marcas que têm esse ajuste de proporção áurea. Existem cursos de Golden Grids, e essas Golden Grids são usadas também em design editorial para a construção da proporção da página. Quando a gente vai falando de manual, a gente vai ver um pouquinho sobre essa construção de grids. O que acontece? Aparentemente, e aí eu estou falando de aparentemente porque eu não tenho um estudo científico que foi aplicado com 500 mil pessoas para te jogar na cara aqui o artigo científico publicado de que de fato funciona. Mas a maioria das marcas que fazem uso dessa proporção áurea em seus elementos, ela costuma ter uma boa pregnância e costumam ser marcas que quem olha tem uma sensação de que elas são harmônicas e equilibradas. Então, trabalhar com essa proporção áurea é uma recomendação que eu faço para vocês, porque costumam gerar marcas muito mais equilibradas do que as marcas que a gente constrói na louca. Uma outra coisa que vocês também viram nos primeiros semestres do curso, nos primeiros períodos, são direcionadas às leis fundamentais da Gestalt. Aqui eu tenho um resuminho, bem resumidinho, das 7 leis, dos 7 princípios fundamentais da Gestalt, que são recursos visuais que a gente tem para visualizar uma imagem. Como vocês sabem, a Gestalt é um ramo da psicologia, conhecido como psicologia da forma, e no início dos anos 1920, já há 100 anos atrás, a gente teve uma série de experimentos onde, a partir de construções gráficas, um grupo de psicólogos, com isso eles tinham uma amostragem grande, esses estudos foram realizados tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos, para ver como é que a gente enxergava o que a gente enxergava. Então, o que eles descobriram? A gente pode, por exemplo, agrupar as coisas por proximidade. Então, a gente tem ali na letra G, eu identifico que o G é G, que o E é, porque os elementos que os compõem, mesmo que eu os identifique individualmente, o fato deles estarem juntinhos fazem com que eu os leia como um único grupo. Na letra G, a gente tem a questão da proximidade. No E, a gente fala dessa associação, desse agrupamento a partir de semelhança. Essa semelhança pode se dar por cor e essa semelhança pode se dar por forma. No G, eu tenho uma semelhança de forma, concordo? Todo mundo é quadradinho. No E, eu tenho uma semelhança que ela vai nascer pela cor e pela proximidade. Então, uma coisa que vocês têm que lembrar é que essas leis fundamentais da Gestalt, elas nunca vêm sozinhas. Elas são sempre a partir de uma associação. No S, eu tenho uma formação ali do que a gente chama de continuidade. Eu tenho tanto o vermelho quanto o preto, um corta a forma do outro. Mas eu consigo continuar entendendo uma letra S, porque a forma que eu já conheço, o S, faz com que ao olhar essa composição gráfica que está diante do olho de vocês aqui, eu consiga dar a continuidade. E, de novo, lembra a história da semelhança? Como o S vermelho, então, eu vejo o S vermelho, porque a pontinha que sobra do lado de cá é da mesma cor da linha que está lá, então eu consigo associá-las como um único grupo por conta da semelhança de cor, e aí eu consigo fechar a continuidade. A gente tem a propriedade da similaridade, e aí, essa similaridade e a semelhança, elas estão de fato muito próximas, mas aí a gente pode associar cor, textura, formato e proximidade para pensar nessa similaridade. A gente tem a lei do fechamento, que é a capacidade que o meu cérebro tem de fazer o exercício de complete. Todo mundo conhece uma letra A, todo mundo alfabetizado, né? Todo mundo alfabetizado conhece uma letra A. Mesmo que eu não tenha a haste para que eu visualize por completo a letra A, eu consigo ver uma letra A.
eu tenho a questão da proximidade, de novo, sendo retratada de uma outra maneira. E aí, ao contrário da letra G do exemplo, onde eu tenho uma similaridade de forma, na letra L, eu tenho uma proximidade onde as formas são divergentes, mas o fato de eu ter essa massa de cor em azul faz com que eu associe todos os elementos dentro da forma azul. E aí, por fim, eu tenho a propriedade de simetria, que é uma outra característica que a gente pode trabalhar. Aí, eu tenho um resuminho dos princípios fundamentais da Gestalt. Vocês podem ver isso no livro do José Gomes Filho, Gestalt do Objeto, e aí você tem uma série de outros exemplos. No livro Sintaxe da Linguagem Visual, da Donis Donges, você tem essas propriedades associadas com o que ela chama de técnicas visuais aplicadas, onde ele trabalha, por exemplo, síntese e profusão, movimento estático e uma série de outras questões ali. E aí, lembrando para vocês que lá no Moodle a gente tem uma abinha para vocês revisarem essas questões. Aí, tem algumas outras coisas que, quando a gente está desenvolvendo uma identidade visual, é importante que vocês tenham em mente em relação à construção de um símbolo. Que é, por exemplo, o fato de que o ideal é que você use arquivos vetoriais e não arquivos bitmap. Vocês sabem a diferença de vetor para bitmap? Preciso de respostas. Então, não precisa explicar. Se ninguém disser não nos próximos 2 segundos, eu vou passar batido porque tem que ser bitmap e não vetor. Obrigado, Leide. Então, vamos lá. Pois bem. Quando a gente está falando de ilustração digital, a gente tem 2 sistemas de ilustração. A gente tem o sistema bitmap, que vocês vão encontrar no Lightroom, nas fotografias e no Photoshop. E a gente tem o sistema vetorial de ilustração. O sistema bitmap, ele vai trabalhar com a construção de pixels. Então, toda a imagem gerada em bitmap, ela é uma associação de pixels por polegada quadrada. E é aí que a gente vê, por exemplo, os DPIs que a gente tem numa imagem, essa resolução de imagem que a gente tem. E aí, quando você tem uma imagem fotográfica, vocês já devem ter passado por isso alguma vez na vida. Foram lá na internet, pegaram uma imagem desse tamanhozinho, e quando você esticou ela perdeu toda a resolução? Por quê? O que acontece? A informação do bitmap, tudo sobre aquela imagem, está naquele arquivo. Então, eu gosto muito de usar o seguinte exemplo. Imagina que você tem uma caixinha desse tamanho, beleza? Aí você preencheu essa caixinha deste tamanho com quadradinhos. Ela está preenchidinha, bonitinha. Isso é uma imagem bitmap. Quando você pega esses quadradinhos que estavam dentro dessa caixinha e bota nessa caixinha maior aqui, o que acontece? Aqueles quadradinhos, que são os meus bits, né, que são os meus pixels, eles vão ser reorganizados nesse espaço maior. Então, vai começar a ter espaços vazios maiores. Então, quando você pega uma imagem bitmap desse tamanho, estica ela, você não cria pixels novos, você reorganiza aqueles pixels que você já tem. É igual assim, tipo, a gente tá vendo meu cabelo, ele tá uma massa marrom aqui. Se eu pego os fios e separo, vocês começam a ver o desenho do fio. É a mesma coisa quando a gente está falando do pixel. Numa imagem bitmap, quando eu amplio, eu começo a ver o contorno do pixel, porque os espaços em branco ficam mais evidentes. Claro que hoje em dia tem uma série de aplicativos que, numa certa medida, eles criam o que a gente chama de pixel fantasma e eles preencheriam esses espaços vazios, mas tem limitação. E aí, uma imagem bitmap, ela tem limitação de impressão, ela tem limitação de tamanho, que ela pode ser ampliada, e ela, quando esticada, ela dá esse efeito serrilhado, que na imagem que vocês estão vendo aqui do lado, é quando a gente consegue ver essa escadinha, o serrilhado da imagem. A imagem vetorial, não. A imagem vetorial, ela trabalha com um cálculo matemático. Todo mundo aqui já teve a oportunidade de usar ou o Corel ou o Illustrator. E aí você clicou numa imagem e a partir daquele pontinho aparecem 2 setinhas, assim? Todo mundo já teve essa oportunidade de ver? O que acontece? Você trabalha com uma concordância de pontos ali. Lembra quando vocês em GD trabalhavam... Vocês chegaram a trabalhar com concordância de círculo, de circunferência, de reta em GD ou não?
É uma coisa que dá para você fazer a partir de desenho de geometria descritiva. Você tem umas retas de como você divide a curva, de como você faz a concordância entre a curva e a reta. É o que o vetor faz. Então, o que acontece? Quando eu estou fazendo ilustração vetorial, o computador ele vai ler este ponto, que tem uma coordenada x e uma coordenada y, e este ponto, que tem uma coordenada x e uma coordenada y. E aí o computador vai calcular esse desenho que vai concordar o ponto A com o ponto B a partir das coordenadas x e y que eu tenho, que são as forças vetoriais. Quando eu tenho, vou usar a caneta para ficar mais fácil. Quando eu tenho a caneta aqui perto para vocês, eu tenho uma força puxando no eixo x para cá, e eu tenho uma força puxando no eixo y. O equilíbrio entre essas duas forças é que permite que o meu pontinho vermelhinho fique estático. Aí, eu vou ter o meu pontinho vermelhinho e eu vou ter o meu pontinho azulzinho. E o que o computador vai calcular é a concordância entre as forças vetoriais x e as forças vetoriais y desses dois pontos. E aí, o que acontece? Se eu mudar esses pontos de lugar, o computador recalcula. Então, eu tenho meu ponto de vetor A e meu ponto de vetor B aqui. Quando eu vou para o computador e eu amplio, o que acontece? Aumenta essa distância. Se eu tiver numa imagem bitmap, o computador ele não tem como inventar os pixels. Se eu tiver numa ilustração vetorial, o computador calcula, desenha ali a reta e por isso eu não tenho essa perda de qualidade. Deu para entender a diferença de vetor e de bitmap? Daí, tradicionalmente, no design gráfico, a gente trabalha ou com pacote Adobe, mesmo que pirata, na maioria das agências. Hoje em dia, você tem a assinatura da Creative Cloud. Pra vocês terem uma ideia, quando eu era jovem e comecei a trabalhar com design, um Corel era na faixa do que hoje é uns 16 mil reais, e um pacote Adobe só com Illustrator, Flash, que ainda existe Flash, e Photoshop era na faixa dos 25 mil reais. Mas aí você comprava o programa, ele era seu. Hoje em dia, a Adobe, não sei se é a Corel, porque faz muito tempo que eu não trabalho com Corel, tem mais de 10 anos, eu acho que não tem Corel no computador. A Adobe, ela trabalha com assinatura. Então, você assina a Creative Cloud, aí você tem aquele programa para sempre, mas você tem que pagar todo ano, é uma assinatura. Acho que muito mais inteligente da parte deles, e isso acaba saindo mais barato também para a gente. Porque você não tem um investimento inicial muito alto, se comparado com os 24 mil reais que você pagaria num pacote, sei lá, eu nem lembro mais os nomes, era antes de CCC, para vocês terem uma ideia, era Photoshop 7, Photoshop 8, era muito melhor as assinaturas, porque você vai diluindo isso. Ó, a Renata está dando informação aqui que hoje você pode pagar R$ 86 por mês na versão para estudante. Então, ninguém tem essa desculpa para ser pirata. Eu, particularmente, acho hoje em dia mais complicado nessa situação de pandemia. A gente reclama muito da UFAL, mas os computadores que a gente tem no laboratório lá na UFAL são computadores muito bons. Eles têm uma configuração que consegue fazer renderização de 3D, então, para os nossos trabalhos de gráfico, é muito tranquilo de usar. Então, particularmente, quando eu vejo sistema remoto para os alunos que têm alguma vulnerabilidade socioeconômica, é muito mais complicado você ter uma máquina que rode bem esses programas do que, de fato, os R$ 86 por mês que você paga. Para vocês terem uma ideia, a Autodesk do AutoCAD, ela tem a versão de estudante. O 3D Max tem versão de estudante. O pacote Adobe, a gente não consegue, na UFAL, comprar o pacote Adobe, primeiro porque serviço público tem que ter licitação, então eu não conseguiria comprar o pacote Adobe, e segundo, por ser assinatura. Então, a UFAL não faria esse pagamento mensal para a Adobe. É uma dificuldade que vocês não fazem ideia. Tradicionalmente, a gente usa esse pacote Adobe, que no caso da ilustração vetorial seria o Illustrator. O Corel também é uma possibilidade. Eu não tenho nada contra, eu só não consigo te ajudar nas ferramentas do Corel porque eu não domino. E sei que hoje em dia você tem uma série de novos aplicativos e também de aplicativos gratuitos que fazem essas ilustrações que podem ser muito úteis para a gente. Dentro da nossa disciplina, eu não tenho exigência nenhuma de programa. Jefferson, eu tenho um pouquinho de birra com o Figma, porque para mim todo mundo que quer ser tudo não é nada. E para mim o Figma é um desses casos. Mas pode ser só preconceito de velha, viu? Se você souber usar o Figma, eu se não o Figma sei, não, funcionar, vai fundo. O Figma, ele se propõe meio a ser tudo. Então, o pessoal usa ele para desenvolvimento de interface gráfico computacional, desenvolve ele para algumas coisas de design editorial, e eu
tem birra, mas, como eu disse, pode ser só birra de velho. O nosso problema maior das manutenções dos computadores é que, para a gente poder usar fontes tipográficas, a gente precisa de acesso ao Windows, porque é onde você instala a fonte. Fonte é um arquivo instalável. Então, a gente não estava fazendo pirataria nenhuma. Quando você entra no da fonte, você baixa um pacote de fontes tipográficas e você instala no computador. A gente não estava cometendo crime nenhum, era tudo legal, tudo normal. Só que a maioria dos laboratórios, o pessoal não tem acesso ao sistema Windows. Quando o pessoal tem acesso ao sistema Windows, o que eles faziam na FAV? Baixavam as fontes, que era a razão de vocês terem sistema aberto. Mas eles também trocavam o papel de parede por fotos do Neymar. Eles trocavam o nome dos computadores para palavrões. Então, assim, o usuário, às vezes, lasca com a gente. Porque um professor, numa sala com 22 computadores, ele não tem como ficar vigiando se você está instalando fonte, se você está baixando programa pirata. Você não conseguia baixar torrent ali na FAO, porque na UFAO, na rede da UFAO, você não consegue. Mas você tem uns problemas, né? Eu vou cortar no YouTube, tá? Se alguém falar que eu falei isso, eu nego, não vai estar gravado, porque a gravação é minha. Então, eu não tenho restrição nenhuma ao aplicativo que vocês vão gerar, que vocês vão usar para gerar o símbolo e o logotipo que vocês vão trabalhar, muito menos para gerar os arquivos finalizados para a gente. Quais as limitações que eu tenho? Eu tenho a limitação do auxílio que eu posso te dar. Do que eu entendo? Eu entendo de Illustrator, eu entendo de InDesign. Disso, eu sou uma usuária de nível intermediário para cima, então eu consigo te ajudar a resolver os pepinos. Eu não consigo te ajudar no Corel. Mas a gente lembra que a gente tem uma wiki de tutoriais que todo mundo vai compartilhar, vídeos de canais do YouTube, textos, sites legais que podem ajudar a gente nesse processo. É para isso que esses tutoriais vão servir. Para o que eu não conseguir ajudar, o que vocês não conseguirem se ajudar, a gente usa a internet para ajudar a gente. Outra coisa. Vocês vão poder usar, então, o aplicativo que couber no computador de vocês, se vocês tiverem mais costume. Tem muito aplicativo gratuito. O que foi sempre a grande barreira de decisão dentro de nós no curso de design? Mesmo que eu use um Inkscape, que é de ilustração vetorial e é uma plataforma gratuita, se você for fera em Inkscape, você não consegue emprego. Se você gostar de emprego, aquela coisa que assina uma carteira, sabe? Não PJ, que PJ eu acho um absurdo. Mas se você quiser um emprego, dificilmente você vai conseguir trabalhar com software livre. Porque aí você tem que mudar toda uma cultura organizacional de onde você está entrando, e a gente já sabe que é meio complicado. Por isso que a gente sempre optou por dar essa incentivada na plataforma Adobe, por ser o aplicativo que o mercado mais usa. Mas não existe obrigatoriedade nenhuma de usar a plataforma Adobe dentro da disciplina. Vocês vão usar o que der para usar. Uma outra questão. Não usa imagem pronta. Pelo amor de Deus. Olha, eu já passei por situações, assim, de demandar um trabalho autoral para uma turma, essa turma pegar o trabalho pronto no FreePic e a pessoa teimar comigo que a autoria era dela. Eu falei, ai, que ótimo, desculpa, é só você me mandar os rascunhos e o arquivo original. Tô esperando até hoje. Inclusive, as pessoas dessa turma que conhecem a pessoa de quem eu estou falando, pode falar, tô esperando até hoje. Ainda teve coragem de me chamar de cagona essa pessoa. Nas costas, na cara, não teve não. Pois bem, o FreePic e o Canva, como a gente já discutiu em outros momentos, eles fornecem gratuitamente trabalhos e arquivos digitais. Esses arquivos digitais, eu amo o FreePic, ao ponto de que uma das minhas grandes amigas quase me deu de presente de aniversário um FreePic Premium. Hoje, eu tenho a assinatura profissional do Canva, que eu uso, por exemplo, para edição de vídeo, que eu sei lufas. Mas tudo que é fornecido gratuitamente, ele tem aquela coisa de que tá para você e tá para todo mundo, você não tem exclusividade. E lembra quando a gente estava falando que o desenvolvimento de um símbolo, ele é uma representação visual de um conceito da empresa? Cara, você achar um símbolo pronto no FreePic para tua empresa, amigo, pega essa sorte e joga na Mega Sena que você não precisa nem abrir empresa. Você vai para as Maldivas, tomar daiquiri o dia inteiro, num lugar que nem coronavírus tem mais. Então,
FreePic e Canva, eu amo FreePic para pegar efeito. Tem coisas que se eu for fazer na mão, né, entrar no Illustrator, programar, vir, eu consigo levar tipo, um dia inteiro para gerar um efeito. Eu vou no FreePic, pego o efeito pronto e aplico na minha criação exclusiva. Então, usem como ferramenta. Ele não pode ser o seu meio. E não esqueçam que existe um negócio no Google chamado busca reversa. Se você falar que o negócio é seu, e eu der busca reversa e eu achar, eu mando a nota para quem fez. Ok? E vocês sabem que eu mando mesmo. Bom, outra coisa que eu não recomendo vocês é trabalhar com a ideia de modismos. Essas marcas que vocês estão vendo aí na tela são as marcas de quando privatizaram a telefonia no Brasil. Então, antigamente, a gente tinha a Embratel e a gente tinha empresas estatais de telefonia, a gente não estava falando de uma realidade ainda de telefonia celular, a telefonia celular estava começando, e aí essas empresas, a gente teve a entrada no mercado de muitas empresas de telecomunicações e muitas trabalhavam com essa bendita dessa elipse aí. Então, era sempre uma coisa meio circular e uma elipse, uma coisa meio circular e uma elipse. Essa ideia do modismo, ela tem dois problemas. O primeiro é que você vai ter um monte de coisa parecida com a sua marca, e isso não é desejável. Lembra que a gente estava precisando de uma associação mais exclusiva? E uma outra coisa é que isso deixa o seu design datado. A pessoa bate o olho e fala assim, isso daí foi feito nos anos 90. Porque você está seguindo esses modismos. Então, evitem imagens prontas, ilustração bitmap, modismos e tentem trabalhar com sínteses que sejam mais simplificadas, porque sínteses muito complexas, elas têm problemas nas aplicações posteriores. Vocês estão vendo aqui na tela a ideia da Smashing Prints, que é uma digital. Só que essa digital tem tantas linhas que não suporta redução. Então, vocês estão vendo aí a imagem maior, e aí vocês estão vendo a redução logo embaixo. Essa redução que vocês estão vendo logo embaixo se perdeu. Nossa, poxa, que ideia do caramba trabalhar com a ideia da impressão digital. O que marca a impressão digital? As linhas. Se na redução essas linhas somem, você perdeu tempo desenhando esse monte, concorda comigo? Se você desenhou esse monte de linhazinha, e aí vocês estão vendo que tem uns efeitos de cor, de profundidade, porque quando você faz a digital, você nunca consegue imprimir em toda a superfície da digital do polegar a mesma força, então tem lugares com mais tinta, com menos tinta, etc e tal. Genial, só não deu certo. Então, sínteses muito complexas, elas podem vir carregadas de um conceito muito bem trabalhado, num status ideal, mas quando ela for reduzida, hoje em dia não se usa tanto, mas imagine se impresso num papel jornal. O negócio é tudo borrar, você não ia ter perdido seu tempo desenhando ali. Uma outra questão. A gente estava até, o Jefferson até tinha comentado, acho que foi o Jefferson ou o Diogo, já não lembro mais, que comentou do degradê lá da marca Chico Xavier. Esse excesso de efeitos gráficos, ele tem também a questão do modismo. A gente teve um redesign de marca ali por volta do ano de 2010, que tinha um tal de efeito aqua, que é aquele efeito que você olha, parece um brilho de água. Tudo quanto era marca estava enfiando esse maldito desse efeito aqua. Aí a gente acaba com esses efeitos, tornando a síntese gráfica que a gente fez mais complexa e dificultando tanto a pregnância, porque aí o cérebro do meu observador tem mais elementos para observar, e aí ele tem mais dificuldade para reproduzir esses elementos, e aí a gente vai ter também essa questão da aplicação. Esse efeito de... Fala, Laura. Agora é aquela fonte manuscrita, que eu nunca vi um negócio daquele, meu Deus do céu, é loja de roupa, é salão de beleza, é até dentista, e é do mesmo jeito. Você sabe como é que é o nome disso? Isso chama Canva. Você joga no Pinterest, aí tem assim, as 20 melhores fontes do Canva para você. Aí eles só listam fonte manuscrita. Eu não aguento mais fonte manuscrita e umas manchas de tinta meio disformes, que aí você tem a mancha de tinta e aí você tem o traço em preto. A tentativa do aquarela. Eu não sei o nome daquilo, não. Eu sei que eu não quero mais. Eu tô um pouco revoltada porque a gente fez a marca do LED no final de 2016. Eu não lembro se foi o final de 2016, 2017, a gente fez a marca do LED, e na marca do LED tem o que a gente chama de erro de registro. Se vocês observarem a marca, você tem a massa da água viva, e aí você tem a linha não coincide.
E aquilo tem todo um desenvolvimento conceitual, porque a gente acredita num design que tenha o traço do manual, do fazer, e que ele é uma coisa adaptável. Então, a gente, para trazer essa ideia da manualidade, a gente trabalhou com esse erro de registro, que a gente está no mecânico, mas está um pouco fora desse mecânico, e é a coisa do fora... Tem todo o desenvolvimento conceitual de fato, e isso virou moda, mulher. E aí, tudo quanto é trem tem essa merda desse erro de registro. Eu fico pra morrer. Essa história de ser vanguarda e ficar lançando tendência, mas assim, né? É um risco que a gente corre com qualquer desenvolvimento de identidade visual, de repente, vislumbrar alguns conceitos que depois acabam sendo modismo. Isso não quer dizer que seja motivo para um redesign. É só... E a marca do governo de Alagoas? Aquela que é cópia? Ai, meu Deus, é demais. E o manual explicando o motivo de cada cor, de cada traço. Gente, é muita cara de pau. Meu Deus. Eu vou contar essa turma que tem muita gente que não deve ter ouvido essa história. Quem já teve aula comigo, com certeza já ouviu essa história. Eu tenho uma história sobre a ideia ser do mundo. Era uma vez eu, em 2004, estava na casa de uma amiga e a filha dela tinha ganhado uma coleção de Legos. Eu não lembro se era do Pequeno Pônei. Eu sei que na caixa de Legos da filha da minha amiga tinha uns Legos que eles eram transparentes. Eu olhei para aquele negócio transparente e falei, cara, isso dava uma luminária muito legal. Aí fui eu lá na ReHap para que eu pudesse conseguir Legos. Não tinha loja da Lego em Brasília, acho que aqui em Recife até tem. Mas quando eu fui nessa loja, eu não conseguiria. Para eu montar uma luminária pequena, do jeito que estava dentro da minha cabeça, que eu não desenhei para ninguém, estava na minha cabeça, eu fui lá na ReHap. Eu ia gastar, na época, R$600. O real valia dólar, 6 vezes 6. Eu gastaria R$3.600 em dinheiro de hoje para fazer minha luminária. O que eu fiz? Doido. Deixa pra lá. Nunca fiz minha luminária de Legos transparentes. Corta para 2008. Adivinha o que foi premiado na Bienal de Design de Milão? A minha luminária de Lego. O cara lá da Noruega, da Conchinchina, roubou a minha ideia. Não, porque ele não sabe nem que eu existo. Ele só tinha Legos mais baratos para fazer. Então, às vezes, a gente tem uma ideia que é muito legal, que a gente não executa e passa por cópia. E, às vezes, nem foi cópia, sabe? Então, às vezes, eu fico... Nessa do governo de Alagoas, eu prefiro acreditar que seja cópia, porque hoje em dia tem internet, né? Em 2004 não tinha internet para todos os lados. Mas a gente sempre está nessa possibilidade de ser taxado como plágio, uma coisa que acabou sendo que alguém chamaria de inconsciente coletivo, de referências partilhadas, sabe? Nossa, a fiabilidade material faz diferença demais, Rafael. Imagina, já pensou gastar 3.600 em Lego para fazer uma luminária? Eu comprava uma luminária de marca famosa. Muito melhor. Tá. Então, quando eu estou falando desses efeitos gráficos que vocês devem evitar o excesso, é porque a gente tem que pensar na aplicação dessa marca e na capacidade dessa marca de ser memorável, de ser pregnante para o meu público. Então, isso daí foi o nosso resuminho básico de um desenvolvimento de símbolo. Primeira coisa, então, que eu recomendo. O que vocês vão fazer agora? Grupos. A gente vai ter uma reunião de orientação na próxima sexta-feira, funcionando como funcionou na última aula. Vocês chegam, eu começo a gravação, chamada, e os grupos vão levantando a mão para a gente conversar e a gente vai dividir nesse tempo. Na sexta-feira, eu gostaria de não conversar sobre o trabalho que tem que ser entregue na sexta-feira, porque ele tem que estar pronto. Se vocês não tiverem terminado a problematização e não tiverem aplicado as ferramentas, como é que a gente vai desenvolver símbolos se vocês não definiram os conceitos? Certo? Dani, mas você não pode nem me dar uma chance? Posso. O tempo da sua orientação é seu. Se você nunca quiser ser orientado, é uma escolha do grupo. Eu não vejo problema nenhum, tá? É uma decisão do grupo. Mas eu preciso que vocês finalizem a conceituação para que a gente possa falar do símbolo. O que eu sugiro de dinâmica? Vocês vão definir quais são os conceitos que vão guiar a construção desse símbolo. Beleza? Beleza. Aí, vocês vão fazer uma busca por referências imagéticas do nicho de mercado que a marca de vocês vai estar trabalhando. Dani, mas eu estou fazendo uma marca que não existe, são coisas que ninguém gosta, isso não vai existir, eu não tenho nicho de mercado. Gente, se você está com essa certeza, você não fez uma problematização bem feita. Porque todas as marcas de vocês têm pontos de similaridade com negócios que existem. A hamburgueria vegana tem aos montes. Ah, Dani, mas não tem sushi de inseto. Mas sushi de inseto
está trabalhando com comida exótica, então vamos atrás dos restaurantes de comida exótica. Ah, mas não existe loja de glitter, mas a loja de glitter é no contexto do carnaval, existem marcas que trabalham a festividade do carnaval, e assim vai indo. São os exemplos que me ocorreram aqui de imediato. Então, busquem essas referências imagéticas do ramo de mercado da marca. Criem painéis imagéticos do universo do público-alvo de vocês. Pelo que a gente conversou, eu também não duvido não, viu, Ana, que exista sushi de inseto. Eu só não conheço ainda. Existe? Vocês acharam? Meu Deus, eu quero isso maravilhosamente no trabalho. Apresenta. Olha aqui, o nosso concorrente, a gente quer muito ver isso, porque eu não conheço. Vai ser divertidíssimo. Adoro aprender coisa nova. Eu vi que quase todos os grupos, em uma maior ou menor medida, vão trabalhar com a ferramenta de persona. Lembrando que a persona é uma idealização, é o meu cliente top master das galáxias, aquele cara que se eu pudesse eu só vendia para ele, porque é ele que vai me dar os conceitos ideais. Já vou olhar essa história do sushi de inseto aí que pipocou, já estou curiosa. Bom, aí eu peço que vocês procurem referências, um painel imagético das personas, mas também do público-alvo, que é aquela restrição menor, que a gente está falando de renda, de gênero, de classe social, que talvez seja mais fácil de montar. Mas se você puder montar um painel imagético para cada uma das personas que você desenvolveu e ainda do público-alvo, você vai ter mais informações. Eu entendo que seja muita coisa, porque vocês também vão ter que procurar referências imagéticas dos conceitos que vocês definiram para a construção da marca. É de fato muito trabalho. Mas eu posso garantir para vocês, com 99,9% de certeza, que quanto mais bem feita for a pesquisa de vocês, mais fácil vai ser o desenvolvimento do símbolo. Porque você não precisa ficar batendo cabeça, você tem aonde buscar a informação. E, por fim, usem ferramentas como Brainstorm, Visual Dumping. Todo mundo sabe o que é Visual Dumping? Mergulho visual? Quer se jogar nas imagens? Passar o dia inteiro no Pinterest falando gosto, não gosto, gosto, não gosto, quero, não quero. É ótimo. Pesquisa Desk, que é essa pesquisa sentada no computadorzinho, e reformulando os painéis imagéticos que vocês já tenham desenvolvido para outra atividade. Beleza? E lembrem-se, não é sobre vocês, não é sobre mim, não é sobre os coleguinhas, é sobre um perfil de marca que vocês estão tendo a oportunidade de delimitar qual é a identidade de marca e tem um público muito específico. A gente com certeza pode trabalhar com grupos que não nos interessam. Eu já falei isso 1 zilhão de vezes, eu repito tanto que eu nem sei se eu já falei nessa turma. Eu sou goiana, eu detesto música sertaneja. Eu não sei nem o nome das duplas, apesar de ser do Goiás. E eu já fiz DVD de dupla sertaneja que eu acho horroroso, que não me atrai em nada, mas foi super bem aceito porque não foi feito para mim. Não criem para vocês, criem para os clientes. Aqui a gente tem a nossa listinha das atividades da semana, que não está carregando, está muito... Tá ruim só para mim a imagem ou tá para vocês também? De todo jeito, esse material do slide está lá no Moodle, vocês podem dar uma olhada. Agora que melhorou aqui para mim. É porque tem um delay, parece que o celular, até ele voltar a resolução nele e ir para a tela, demora um pouco. Pois bem, videoconferência de hoje, cheque. Vocês têm que enviar a atividade de 2 ferramentas, lembrando que o envio é individual, cada indivíduo do grupo tem que aplicar 2 ferramentas. Dani, como é que eu te apresento isso? Gente, vocês estão no 5º período de design, na pior das hipóteses. Vocês podem construir essa apresentação. Você vai enviar um documento escrito e vocês têm que organizar essa apresentação. Eu tenho que entender a aplicação da ferramenta e como é que ela funciona para aquela marca de vocês. A gente tem uma wiki lá no Moodle, onde vocês vão dar links de tutoriais, de ferramentas, de reportagens, coisas sobre edição vetorial, e aí a gente tem a nossa orientação na próxima aula, que funciona naquele esqueminha. Eu espero vocês até às 5 para entrar na filinha de orientação, e a gente vai conversando grupo a grupo. Natália, eu queria que cada um enviasse pelo menos 3 links, mas, por exemplo, o fórum das ferramentas, que eu tinha estipulado que cada pessoa, de dúvidas, né, das ferramentas, que cada pessoa fizesse pelo menos 2 postagens, eu vi que não faz muito sentido, que eu estaria forçando vocês a fazer uma participação que, sabe, não tenho dúvida para perguntar, eu vou jogar lá só por jogar e tal,
não sei muito bem. Eu só queria que todo mundo lembrasse que, por exemplo, o Fórum de Dúvidas, ele tem uma carga horária, de frequência para vocês. Então, seria importante você ir lá e pelo menos dar uma... Cada indivíduo do grupo vai lá assim, olha, meu cliente é tal e eu vou aplicar a ferramenta tal e tal e tal, por isso. Mesmo que você não tenha pergunta, só para a gente registrar a carga horária, porque nesse sistema remoto a gente precisa dessa ferramenta. Não gosto de obrigar vocês a participar de um fórum que vocês estão achando inútil, mas é a estrutura que a gente tem disponível nesse momento de pandemia. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo lembrou de colocar a chamadinha? Sim. Todo mundo já assinou o nomezinho? Então, as pessoas que precisarem sair, fiquem à vontade. Diga, Laura. Lá naquele fórum de dúvidas, eu consigo carregar a imagem? Consegue. Quando você clicar para responder, você vai ver que abre uma abinha de edição. Aí tem um desenho tipo de uma paisagenzinha, você clica nele e você consegue carregar a imagem. Tá, porque eu fiz a minha jornada do usuário diferente fiz do jeito que eu consegui entender, né? Aí eu vou mandar para você para ver se você vai, se tudo bem, ser desse jeito. Tá certo. Lá eu acredito que vocês consigam carregar arquivo também, se alguém precisar mandar PDF, PPT. Tá bom. A Leide está perguntando assim, quando a gente fala num fórum, todo mundo tem acesso. Sim, não, e-mail não. Fórum é por que é a ideia do fórum, Leide? Às vezes você está com dúvida numa coisa que é dúvida de outro grupo. E aí, ao invés de eu responder 3 e-mails, eu respondo um fórum, entendeu? A ideia é uma troca. Eu não vou responder por e-mail. A ferramenta é a ferramenta do fórum. Eu não vou ter tempo de orientar vocês. É uma disciplina que eu tô com vocês e sem monitor, então eu entendo que é complicado, que seria. Mas você pode fazer o seguinte: se você tiver uma dúvida muito específica, você traz na orientação. E se vocês puderem já trazer pelo menos os conceitos definidos, é importante, viu? Para a gente ter direcionamentos, pensar em estratégias e ferramentas metodológicas para o desenvolvimento do símbolo. Porque na próxima terça a gente já vai trabalhar com logotipo e na outra já é a apresentação. Então, o ideal, naquele lugar maravilhoso, onde todo mundo só tem PG1 para fazer, tá com a vida ganha e nem tá com o psicológico abalado porque não vai se vacinar, seria que na sexta-feira vocês já trouxessem o mais adiantado possível de desenvolvimento de símbolo para a gente poder conversar. O que rola de complicador? Eu não tenho como dizer para vocês que na disciplina vai ser aceito qualquer coisa, porque não faria sentido e não seria justo com todo mundo que tem no mesmo histórico escolar que você ter PG1 com menos exigência. E quando eu te exijo menos, você pode ter uma aprovação na disciplina. Tem uma galera aí que passou na disciplina por cansaço, não meu, de outros professores, que se cansaram e aprovaram as pessoas. Cara, faz diferença você ter um diploma e uma aprovação no histórico, achando que você é sensacional, sendo que o trabalho que você faz é bem mais ou menos? Eu não vejo muito sentido. É uma crença que eu tenho. Eu não acho que é uma proposição ética viável, mas não quer dizer que a gente vai fazer a louca e fingir que está todo mundo super tranquilo e não vai pensar sobre os problemas que a gente tem. Eu tento ajudar na medida do possível, mas eu preciso que os problemas sejam apresentados. Se for alguma coisa muito particular, algum problema que o grupo esteja tendo, alguma situação muito específica, sim, a ferramenta do e-mail ou da mensagem direta, ela é muito possível. Eu só não consigo dar assistência e orientação por e-mail por uma questão de tempo e de volume de trabalho, tá? Não enlouqueçam. Não entrem nessa noia de que a Dani é um monstro que quer reprovar todo mundo. Todo semestre eu começo a disciplina. Gente, Deus, por favor, qualquer criatura que faça tudo, que se esforce, que vá da primeira nota, nem que ela vá para a prova final, essa pessoa vai passar com média 5,5. Deus, por favor, faz isso por mim. Nunca consegui realizar esse intuito, mas é o meu desejo de verdade. Eu não gosto de reprovar pessoas, até porque elas voltam, né? Não faz muito sentido. Se for só por implicância. A Laura mesmo é uma menina que eu adoro. De verdade. Tá aí de novo, tadinha. Uma pena.
Tá? Ai, amei. Sério, eu adoro você. Acho você super bacana, mas você deu um azar do cão da outra vez e não foi falta de te avisar pra você parar, que você não ia dar conta de fazer sozinha. Que eu te avisei que não ia dar certo. Mas hoje eu trabalho e vendo o meu trabalho. Se eu não tivesse feito, provavelmente eu não ia conseguir ganhar dinheiro hoje. Ia ter que A gente. esperar pagar de novo. Pois é, menina, é complicado, né? Às vezes a gente, no momento da disciplina, a gente não compreende muito bem a situação, ou o professor exigir isso ou aquilo, individual, coletivo e tal. Mas na hora do mundo real, velho, ele bate na gente sem dó, infelizmente. Mas enfim, eu tô tentando ajudar vocês, beleza? A gente se vê então na sexta-feira, na sexta? Na sexta-feira, espero vocês lá para nossa orientação. Vou encerrar a gravação aqui.